Você sabe que a temporada da Fórmula 1 começou oficialmente quando surge a primeira grande controvérsia no paddock. E desta vez é mais um caso de equipes possivelmente contornando as regras a seu favor. Os holofotes estão novamente sobre a McLaren, com acusações de que eles reviveram o antigo truque do Mini DRS da temporada passada. Mas aqui está o detalhe: a Ferrari pode estar fazendo o mesmo. O drama começou a se intensificar durante os testes de pré-temporada no Bahrein, quando analistas atentos notaram alguns movimentos suspeitos na asa traseira, tanto da McLaren quanto da Ferrari. Isso imediatamente acendeu um alerta, porque parecia assustadoramente semelhante à polêmica do ano passado, quando a McLaren foi acusada de explorar um design de asa flexível para ganhar vantagem em velocidade de reta. Mas agora não é só eles. A Ferrari aparentemente entrou na jogada com a mesma ideia, e digamos que a Red Bull não está nada satisfeita. Durante os testes da semana passada, o chefe de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, e o chefe da Red Bull, Christian Horner, tiveram um raro momento de concordância ao elogiarem os esforços da FIA para esclarecer as regulamentações sobre asas dianteiras flexíveis. No entanto, assim que esse capítulo parecia estar se encerrando, novas imagens on-board surgiram mostrando algo questionável acontecendo na parte traseira dos carros da McLaren e da Ferrari. Um chefe de equipe não identificado, que claramente está acompanhando essa situação de perto, falou à mídia sobre a possível quebra de regras. Ao analisar os vídeos, percebemos que algumas asas traseiras parecem bastante flexíveis. Isso é algo que estamos observando muito atentamente, e ao dizer algumas asas traseiras, ele basicamente quis dizer Ferrari e McLaren. Toda essa saga do Mini DRS começou na temporada passada, quando a McLaren foi suspeita de usar um mecanismo que aumentava a abertura da fenda em sua asa traseira em altas velocidades, funcionando efetivamente como um sistema secundário de redução de arrasto, o DRS. Isso permitia que o carro cortasse o ar com menos resistência, ganhando um impulso extra nas retas. Era um truque muito sutil, até que as equipes rivais perceberam e reclamaram com a FIA, forçando a McLaren a fazer mudanças. Mas agora, parece que a história pode estar se repetindo. Relatórios sugerem que Ferrari e McLaren encontraram uma maneira de fazer toda a estrutura da asa traseira girar ligeiramente para trás, sob carga aerodinâmica, alcançando um efeito muito semelhante. O diretor técnico da Red Bull, Pierre Vache, não está convencido de que o problema foi resolvido, afirmando que isso ainda está acontecendo. Eu acho que Ferrari e McLaren ainda estão usando o truque do Mini DRS. Aqui está a questão. Os testes de pré-temporada não estão sujeitos a verificações completas de conformidade da FIA. Então, as equipes podem explorar os limites sem consequências imediatas. Mas quando os carros entrarem na pista para o início oficial da temporada de 2025 em Melbourne, qualquer violação das regras pode resultar em protestos, modificações forçadas ou até penalidade. Wash, por exemplo, acredita que o problema se tornará inevitável quando chegarmos ao Grande Prêmio da Austrália. Isso será um problema bastante visível. E ele não está errado. A FIA já tentou reprimir essas manobras com a asa traseira depois que o design controverso da McLaren causou impacto no Grande Prêmio do Azerbaijão de 2024. O órgão regulador fez algumas mudanças importantes nas regras. A largura permitida da fenda foi reduzida de 10 a 15 milímetros para 9,4 a 13 milímetros. O limite superior para a abertura do DRS permaneceu em 85 milímetros. Uma nova regra foi adicionada, estabelecendo que a estrutura do DRS deve permanecer totalmente aberta ou totalmente fechada, eliminando qualquer possibilidade de flexão gradual. Simplificando, nada de ajustes sutis. O DRS precisa ser binário, está ligado ou desligado. O artigo 310.10 do Regulamento Técnico da Fórmula 1 deixa isso absolutamente claro, exceto no caso de falha do DRS, ou transição entre uma posição e outra. A estrutura do DRS só pode ter duas posições, garantindo que a posição da estrutura
seja a mesma antes e depois de cada ativação. O tempo de transição entre essas duas posições deve ser inferior a 400 milissegundos. Além disso, a FIA introduziu um reforço adicional sob o artigo que trata dos designs da asa traseira. Mas, se Ferrari e McLaren realmente encontraram uma brecha, as coisas podem ficar complicadas muito rapidamente. Se voltarmos ao incidente da McLaren no ano passado, o truque estava na forma como a asa traseira reagia sob forças aerodinâmicas. Normalmente, cada carro tem uma fenda entre os flaps da asa traseira quando o DRS está fechado, e essa abertura deve permanecer dentro do intervalo regulamentado de 10 a 15 milímetros. No entanto, a asa da McLaren tinha um design único, que permitia uma leve flexão, alargando essa abertura em altas velocidades, imitando o funcionamento do DRS, mesmo quando ele não estava ativado. As suspeitas atuais sobre Ferrari e McLaren giram em torno de um conceito semelhante. Observações sugerem que suas asas traseiras podem estar montadas de forma que, sob alta carga aerodinâmica, toda a estrutura se incline ligeiramente para trás, criando um efeito de DRS não intencional. Isso explicaria por que a abertura da fenda deles parece mais pronunciada em comparação com outras equipes. Uma análise mais profunda do design revela que, enquanto a maioria das equipes tem uma leve curvatura, levando a asa traseira, as asas da McLaren e da Ferrari parecem quase planas em certos ângulos. Isso pode permitir que a fenda se abra mais verticalmente em vez de angularmente, o que pode ser o segredo deles para extrair mais velocidade em linha reta. Com a primeira corrida da temporada se aproximando, todos os olhos estarão voltados para a FIA para ver se eles tomam alguma atitude contra McLaren e Ferrari. Se as equipes apresentarem protestos formais em Melbourne, podemos ver uma investigação em grande escala e possíveis esclarecimentos das regras, assim como aconteceu no ano passado. A McLaren já passou por isso antes e, depois de fazer ajustes para cumprir as exigências da FIA, eles certamente sabem dos riscos de serem pegos. Quanto à Ferrari, essa não seria a primeira vez que eles enfrentam uma controvérsia técnica e provavelmente não será a última. A Red Bull era esperada para ser a primeira a levantar essa questão, e honestamente, considerando que o desempenho deles não parece tão dominante como antes, quem pode culpá-los? Depois de anos no topo, eles podem estar sentindo a pressão pela primeira vez. Max Verstappen encerrou os testes de pré-temporada no Bahrein, com sentimentos mistos, admitindo que ainda há um pouco de trabalho a ser feito antes do início da temporada. Com seu novo companheiro de equipe, Liam Lawson, assumindo turnos duplos no dia anterior, Verstappen tomou o volante para a rodada final de testes no deserto de Sakhir, colocando o RB21 à prova. Ao final do dia, o tetracampeão mundial registrou o segundo melhor tempo, apenas 0,021 segundos atrás de George Russell, da Mercedes, depois de completar 81 voltas. Eu acho que tivemos um dia decente hoje, refletiu Verstappen. Houve alguns pequenos problemas, mas no geral conseguimos fazer uma boa parte do que precisávamos. Embora o segundo lugar nos testes não seja o pior resultado, Verstappen não estava exatamente comemorando. Não foi ruim, mas ao mesmo tempo ainda temos um pouco de trabalho a fazer, ele admitiu. Era o que esperávamos. Então vamos continuar trabalhando, continuar tentando melhorar, e esperamos ter uma visão mais clara de onde estamos quando chegarmos a Melbourne. Depois de analisar os dados, é difícil avaliar onde os outros estão agora. Então, precisamos focar em nós mesmos. Estamos ansiosos para finalmente voltar a correr de verdade na Austrália. Enquanto isso, o diretor técnico da Red Bull, Pierre Vache, admitiu que não estava totalmente satisfeito com a resposta do RB21. Em alguns momentos o carro não reagiu da maneira esperada, e as melhorias não foram tão grandes quanto o esperado. Isso é algo que precisaremos trabalhar para a primeira corrida e para o restante da temporada. Mas voltando ao principal assunto, se a FIA vai ou não tomar medidas,
dependerá de quanta vantagem de desempenho esse truque está proporcionando. Se McLaren e Ferrari de repente começarem a liderar consistentemente as medições de velocidade máxima em Melbourne, podemos esperar protestos surgindo mais rápido que um Red Bull em uma reta. Com a FIA apertando constantemente as regulamentações para evitar aerodinâmica flexível, resta saber se Ferrari e McLaren terão que modificar seus designs antes do Grande Prêmio da Austrália. Como a entidade reguladora já estabeleceu precedentes com polêmicas anteriores na asa traseira, é provável que fiquem de olho muito atento nessa situação.